dizer com toda a propriedade: o Espírito Santo de Deus se faz presente. Eu costumo falar sobre o culto profético. O culto profético é aquilo que surge do trono de Deus, onde Deus ele se manifesta da forma que Ele quer. E aqui nós vimos isso hoje, Deus se manifestando. Nós vimos aqui louvores falando profundamente aos nossos corações. Nós vimos o Senhor se manifestando através de dons espirituais, irmãos sendo usados pelo Espírito Santo. Então, verdadeiramente, hoje, nós estamos participando deste culto profético. Um culto onde Deus se manifesta. Eu sempre costumo também dizer, irmãos, que a minha preocupação em subir a um culto para pregar é não atrapalhar aquilo que Deus já está fazendo. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de homens. Deus é Deus. Mas nós precisamos de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Nós temos necessidade de ouvir o Senhor falar conosco. Ai de nós, se o Senhor não falasse conosco. Ai de nós. Nós glorificamos a Deus porque Ele tem falado conosco. A cada dia, a cada culto, a cada louvor, a cada salvação. Eu pedir aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo número 30. Nós vamos ler apenas um versículo. Nós vamos ler apenas um versículo, é o versículo de número 19. Você prega, irmãos, vamos cumprir com o horário, porque Deus ele é assim. Ele que Ele tem para resolver, Ele resolve rápido, não requer muito tempo. Nós somos só mensageiros, nós vamos simplesmente pregar aquilo que o Senhor pediu para pregar. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19, que vai nos dizer assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Nós acabamos de falar sobre o pequeno texto, de Deuteronômio, e vou falar um pouco sobre o contexto, porque nós sabemos aquela regra básica: texto sem contexto é pretexto para heresia. E a nossa preocupação, quando nós pregamos, é trazer aquilo que está diante do Senhor, aquilo que a doutrina que Deus deixou para nós, para que nós não saímos da palavra, daquilo que o Senhor sempre tem falado. O Deuteronômio vai nos dizer que Moisés escreveu esse livro, mas alguns historiadores dizem que no último capítulo, número 34, não foi Moisés que tinha falado da morte, de Moisés, então se diz que foi o povo que escreveram. Mas aqui, Moisés vai falar sobre trazer na lembrança daquele povo o que Deus já tinha feito. O povo de Israel, como nós bem sabemos, conhecemos a história, ficou certo período cativo no Egito. E Deus faz uma promessa ao povo de Israel. Fez uma promessa de levá-los a uma terra prometida, a uma herança. E na escola dominical de hoje, nós tivemos uma palavra muito boa, uma palavra que falou muito ao meu coração, e que todos os irmãos tiveram a oportunidade de estar também absorvendo isso. E fala de promessa, que é um compromisso. Então Deus fez um compromisso com o povo de Israel. E esse compromisso Deus ele cumpriu. Nós ouvimos também na escola dominical falar sobre promessa condicional e incondicional. Incondicional é uma promessa que Deus vai fazer que independe de você.
você querendo ou não, Deus vai cumprir. Nós aprendemos com a escola dominical de hoje. E condicional vai depender da situação. Deus fez uma promessa a Israel incondicional. Querendo ou não, Deus iria levar eles para a terra prometida. O povo saiu, o povo começou a sua caminhada, uma caminhada, se a gente for olhar hoje, do Egito até Canaã, em torno de 800 quilômetros. Se você pegar 800 quilômetros hoje, você sair de Vila Velha, você chega a São Paulo, 880 quilômetros, os mais entendidos devem dizer. Então, se você for fazer um cálculo mais ou menos, até pelo GPS, ele faz esse cálculo, ele vai dizer para nós que é de 8 dias de caminhada e mais algumas horas. Então, o povo saiu do Egito para herdar uma terra em Canaã, de caminhada de 8 horas, e levou 40 anos. 40 anos para se cumprir esta promessa. E aqui Deuteronômio é o último ano do povo de Israel naquele deserto. Agora estavam perto de entrar na grande terra prometida. Mas ao longo do povo de Israel, ali naquela história do deserto, Deus precisava endireitar. Não teria como entrar de qualquer jeito. E aqui nós temos uma nova geração, porque dos que saíram do Egito para Canaã, apenas Josué e Caleb entrariam nessa terra. Os demais que saíram estavam morrendo, ou morreriam naquele deserto. Até mesmo Moisés, o profeta que falava com Deus face a face, também não entraria naquela terra. Havia uma nova geração que nasceu naquele deserto, e que aquela geração precisava ouvir sobre o que Deus tinha feito sobre o seu povo, porque aquela geração não viu aquelas profecias que se cumpriram no Egito através de Moisés. Com mão forte, Deus traria o povo dali. Aquela geração nova que nasceu no deserto não viu o mar se abrir diante deles, mas eles precisavam saber: o bom do Deus de Israel era poderoso, e que a promessa que Deus faz, ela se cumpre. Promessas incondicionais, independe de nós, Deus vai cumprir. A promessa incondicional, Deus estava cumprindo. O povo estava preparado para entrar, tomar posse. Mas a promessa condicional, havia alguns critérios. E Moisés aqui, ele explica para eles como se conduzir para poder entrar, e como eles iam se conduzir, como eles iam se comportar quando eles entrassem em Canaã. Ele falava o seguinte: se vocês forem fiéis ao Senhor, vocês terão o melhor daquela terra. Era condicional. Precisava ter um comportamento, precisava ter atitude, precisava ter escolha. E todos os dias nos apresenta escolhas das nossas vidas. Nós estamos com uma geração, irmãos, que está passando. Eu estava no culto numa segunda-feira, em que alguns irmãos também estavam. Nós tínhamos algumas crianças, adolescentes e jovens. E eu falei o seguinte para eles: vocês vão ter que fazer aquilo que hoje nós estamos fazendo. Se o Senhor não voltar por agora, as crianças, os adolescentes, os jovens que estão aí, são eles que vão assumir aquilo que hoje nós fazemos. Porque eles não são o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. E já são usados na casa do Senhor, quanto as crianças, quanto os adolescentes e quanto os jovens.
Eu até brinquei, falei com eles: se ninguém furar a fila, nós vamos começar pela idade. Eu fui apontando cada um que estava ali com a sua idade. Falei: ó, fulano vai partir, né? Irmã Glória estava falando: agora o Glória vai partir. A irmã Vanizinha. Aí eu fui chegando, cheguei em mim. Eu vou partir também. Aí fui falando, só sobrou quem? As crianças, os jovens, os adolescentes. E só sobraram vocês. Então essa é uma geração nova. É uma geração em que Deus conta com vocês para dar continuidade a essa obra. Era o último ano do povo de Israel naquele deserto, antes de entrar para a terra prometida, antes de entrar para Canaã. A igreja, ela vive este momento profeticamente. Nós estamos vivendo o último período da igreja sobre a face dessa terra. Quando nós estamos falando que nós estamos vivendo o último ano, que nós não sabemos o dia nem a hora em que o nosso Senhor vai voltar. Mas a igreja fiel, ela acompanha as profecias. E ela já sabe que perto está o grande dia. O dia da volta do nosso Senhor. E esta igreja, ela tem buscado a face do Senhor continuamente, porque nós sabemos que nós somos dependentes do Senhor. E alguma parte da sua caminhada, como foi falado hoje, muito bem aplicada a palavra na escola bíblica dominical, você pode ter recebido promessas da parte do Senhor que ainda não se cumpriram. Pode ser que o tempo ainda não chegou, mas pode ser que, se ela for condicional, nós ainda não merecemos receber essa bênção. Eu preciso de um conselho, eu preciso buscar mais a face do Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais. Nós temos tantos irmãos no meio da nossa igreja, passando por grandes lutas, grandes provas, e às vezes o seu cativeiro pode ser revertido assim como o de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Essa é a forma de Deus agir. É uma forma simples, que Ele age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. E é um tempo chamado hoje, porque o texto que nós lemos aqui, os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Deus lhe dá um escape. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Tu é a tua semente. Se você quer vida eterna, se você quer uma vida além desta vida, esta é uma noite em que Deus quer apresentar. Apresentar não só promessa, não só o caminho, mas a escolha. Deus não vai nos forçar, irmãos, a nada. Deus não força o homem a nada. Ele apresenta o caminho, assim como Ele fez com Adão e Eva no jardim. Entregou tudo pronto, mas deu uma instrução condicional para viver eternamente. Mas eles pecaram. A escolha, a primeira escolha do homem sobre a face dessa terra foi feita erradamente. Mas o amor de Deus, que é incondicional, Ele faz um novo projeto para o homem. Porque eu e você fomos preparados para viver eternamente, para viver uma vida que não é só essa terrena, porque essa terrena é passageira, ela vai passar,
ela está passando, e a velocidade do que o tempo está passando é algo que está nos espantando. É uma velocidade tal que o projeto que o homem faz, ele não consegue cumprir. A programação da semana e do dia não se cumpre mais. Você entra na segunda-feira, quando você vai ver que está chegando a sexta. O tempo está passando rápido. E Deus, Ele se apressa em chamar. E a igreja, o papel da igreja é anunciar. Anunciar aquilo que nós estamos vivendo. Anunciar que em breve Jesus vai voltar. Condicional. A salvação, ela é condicional. Ela vai depender da minha e da sua escolha. Vai depender do nosso comportamento, de como nós estamos se procedendo na presença do Senhor. Porque o momento da graça, Ele está aí. O Espírito Santo de Deus está em nós. E nós glorificamos por isso. Isso é condicional. Nós precisamos servir ao Senhor por amor. Por amor por tudo que Ele tem feito. Por amor de entregar o seu filho, seu único filho, unigênito filho, a morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Incondicional. Se você acredita ou não acredita, Jesus vai voltar. Se você acredita ou não acredita, haverá o arrebatamento da igreja. O arrebatamento vai acontecer. E a qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento o Senhor Jesus virá nos buscar. Acreditando ou não acreditando, querendo o homem ou não querendo, isso é incondicional. O amor de Deus é condicional. E a promessa dele vai se cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele fez uma promessa ao povo de Israel e tirou aquele povo do Egito. E a promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu, mas foi em outra geração. Nossa geração de muitos que estão aqui nessa noite vai passar. Mas como nós falamos, tem uma nova geração aí de crianças, de adolescentes, de jovens que estão buscando ao Senhor e que Deus tem feito a obra através da vida deles. Aqui nessa igreja, irmãos, nós temos jovens valentes, jovens comprometidos, adolescentes comprometidos com essa obra. Ontem nós tivemos uma festa aqui, igual o pastor Marcelo aqui mesmo falou, 80 crianças. 80 crianças. Quantas vidas não foram atingidas através dessas 80 crianças? Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel de anunciar que Jesus vai voltar. Ele está às portas. E se você ainda não tem um compromisso com o Senhor, se há algo na sua vida que ainda te impede de dar um passo a mais em direção à salvação, hoje foi um culto que o Senhor preparou. O Senhor preparou este culto na eternidade. Ele está passando por aqui. Ele vai voltar para a eternidade. Se você entrou aqui nesta noite querendo um concerto com o Senhor, este é o momento de se consertar. Se você está sem força para caminhar,
Pode contar com Ele. Foi por isso que Ele veio e morreu na cruz do Calvário. E morreu de braços abertos. De braços abertos. Esperando pelo filho que abandonou a casa. Pelo filho pródigo. Por aquele que saiu. Por aquele que está perdido. Por isso que Ele morreu na cruz. Por isso que Ele ressuscitou. E por isso que em breve Ele vai voltar. Os céus e a terra, como hoje, por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a sua casa. Irmãos, a mensagem ela é rápida. É da parte do Senhor. O nosso horário ele já está vencendo. Os teus irmãos vão voltar para os seus lares, à distância, o perigo que aí está. Nós precisamos cumprir o horário, porque é isso que nós aprendemos com o Senhor. Nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus é um povo organizado, é um povo que preza pela organização e por cumprir aquilo que está determinado pelo Senhor. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. A gente não pode terminar